Bom dia, irmãos. Vamos dar início nesse momento a mais uma EBD, nesse domingo, início de mês de maio. E nós estamos já aqui no templo, nós, o pessoal que trabalha do som, na portaria, para poder realizarmos a escola bíblica dominical e também um culto ao Senhor. E você aí de casa. Contamos com você, contamos com a sua participação. Não é apenas o momento que você está assistindo a programação aqui do outro lado, mas é o momento que você também está participando. Pense nisso, isso é muito importante. Não é algo distante, frio, mas é algo que estamos próximos uns com os outros. E nós vamos começar nesse momento orando. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais um dia, por mais um domingo, por mais uma vez em que nós podemos abrir a Tua palavra, que é viva e é eficaz, para podermos estudá-la. E nessa hora nós te rogamos para que o Teu Espírito Santo nos auxilie no entendimento da Bíblia. Nós rogamos ao Senhor para que possamos ser edificados pela Tua palavra. Cremos na Tua presença no meio de nós, e é por isso que nós vamos fazer juntos mais um estudo. Te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar cada lar, cada pessoa que está conectada conosco nesse momento, e aquelas que também daqui a pouco vão se conectar. Venha abençoar cada coração, pois representamos a Tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? A sua Bíblia está aí? Eu sei que os versículos bíblicos aparecem embaixo, bem instantaneamente, mas é muito importante você ter sua Bíblia pertinho, porque a gente vai fazendo as leituras bíblicas e o fato de abrir a palavra, ela traz a você aquela sensação de estar buscando mais de Deus. Então, faça o seguinte, pega a sua Bíblia, não deixa de pegar não, deixa ela do seu lado aí, nós vamos fazer algumas leituras bíblicas fundamentais para o tema de hoje, então é muito importante que você esteja com a sua Bíblia em mãos, tá bom? Hoje, nós estamos estudando a lição número 5, já, dessa nova literatura, desse segundo trimestre de 2020, em que estamos focando nos ensinos, nos estudos, nos escritos do apóstolo Paulo. E hoje o tema é Jesus, a mão amiga de Deus. O que será que esse tema, escrito pelo pastor Isaltino Gomes, propõe para nós nessa manhã? Então, sua Bíblia está aí? Já pegou sua Bíblia? Amém por isso, né? Vamos deixá-la pertinho para que a gente possa ter esse contato bem real, bem próximo um dos outros. Então, esse tema, a revista começa dizendo qual seria o ponto central, né, do estudo, do que o apóstolo Paulo fez. A gente sabe da importância da vida dele, do ministério que ele exerceu. Muitas pessoas falam sobre ele, elogiam a conduta de Paulo, dizem o quanto ele foi importante, de fato foi, né, para toda a história da Bíblia, tudo que foi escrito, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que são excelentes, a gente aprende muito com elas. Mas, de fato, qual seria o tema central, o que ele propõe como estudo do centro do seu ministério? E a lição ela começa dizendo que muitos teólogos apontam para que foi o tema justificação pela fé, né, que o apóstolo ele vai falar bastante sobre isso, inclusive é o tema da próxima lição de domingo que vem. Mas aqui as pessoas já estão estudando e vendo que também o apóstolo focou muito sobre o tema chamado reconciliação. A doutrina da reconciliação, ou também chamado de ministério da reconciliação, que é o que nós vamos focar no dia de hoje, tá bom? Então, de fato, qual é a proposta da doutrina, vamos assim chamá-la, doutrina da reconciliação? Particularmente, eu gosto muito de pensar no sentido das palavras. O que as palavras sozinhas, elas querem dizer, elas expressam alguma coisa e depois tentar juntá-las na expressão total para que a gente possa entender o que quer dizer. Inclusive, sempre quando
eu estou estudando alguma coisa, eu gosto muito de ir no site sinônimos e pesquisar os sinônimos das palavras. Ou seja, aquelas palavras que têm sentidos iguais, parecidos, para que a gente possa ir abrindo mais ainda o nosso entendimento. Então, doutrina da reconciliação. A palavra doutrina quer dizer lei, quer dizer norma, quer dizer princípio, quer dizer estudo, ideologia, ensino. E a palavra reconciliação, ela vem da palavra primária, vamos dizer assim, reconciliar, que é um verbo. Ou seja, o que significa reconciliar? Significa juntar de novo, reunir, que é unir de novo. Significa também reajuntar. Achei muito interessante esse sentido de reajuntar, né? Você junta e depois você junta de novo. E isso tem um total sentido com a doutrina da reconciliação, né? Antes do pecado, a Bíblia fala que o homem ele era ligado diretamente com Deus. E após acontecer o pecado, lembra de Adão e Eva, houve uma separação, mas vindo do próprio Deus, nós temos uma proposta de reconciliação, ou seja, uma proposta de reajuntamento. E nós vamos, ao longo da lição, entender um pouco mais sobre essa doutrina a qual estamos focando hoje. Então, é nesse momento que entra o grande sentido paralelo que o apóstolo Paulo faz com o Evangelho. Vamos ver isso na revista? Na página 32, vai aparecer para vocês aí na tela, e eu estou com a minha leitura aqui impressa. Na página 32, na primeira coluna ainda, mais lá para o meio, tem um trecho que diz assim: o conteúdo do Evangelho fica bem claro. Ele é uma chamada de Deus para os homens se reconciliarem com Ele. Esta é a boa nova. Deus deseja ter bom relacionamento com os homens. Um pouquinho mais embaixo. A ideia é que duas partes que antes eram hostis, agora são amigas. É disso que trata a doutrina da reconciliação. Deus e o homem, antes em campos opostos, se tornam amigos na pessoa de Jesus. Então, o apóstolo ele traz essa noção de que fomos reconciliados com o nosso Pai através da vida e morte de Jesus na cruz. E o que isso tem a ver com o Evangelho? O Evangelho prega as boas novas. Jesus veio ao mundo para salvar o ser humano que nele se arrepender e crer. Né? Essa é a grande relação. Mas vamos fazer algumas leituras bíblicas. A primeira é no livro de Romanos, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, ou acesse através do seu celular. Romanos, capítulo 5. E vamos ler 2 versículos agora, o 10 e o 11. Romanos 5, 10 e 11. Nossa leitura aqui é na linguagem de hoje. Diz assim: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. O 11. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Próxima leitura, 2 Coríntios, um pouco mais à frente. Capítulo 5. Vamos ler dos 18 até o 20. 2 Coríntios, capítulo 5, o 18, 19 e o 20. Diz assim: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele.
A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. O 20. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. A nossa última leitura, Colossenses, um pouquinho mais à frente, no capítulo 1, versos 20 ao 22. Colossenses 1, 20 ao 22 diz assim: Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para sempre, para serem, somente dele, e não tendo mancha nem culpa. Amém? Que bênção essas leituras. E elas tratam exatamente do conjunto que se diz ser a doutrina da reconciliação. E é muito interessante esse paralelo que é feito, e a linguagem de hoje traz exatamente essas palavras escritas que são inimigo e amigo, de fácil compreensão, que a gente entende o contexto todo, em que diz que antes de Jesus, nós não teríamos acesso a Deus, mas através da morte dele na cruz, nós temos condições de sermos amigos de Deus por conta da restauração feita. E isso só vem de Deus. Isso só pode vir de Deus. É obra do Senhor nas nossas vidas através da graça e da misericórdia de Deus. Vamos fazer uma leitura em um slide? Vai aparecer para os irmãos também aí na tela? E ela expressa exatamente isso. Se você puder ler comigo aí de casa, vai ser muito bom. Diz assim: temos um Deus poderoso e santo, que na sua grandeza, no seu amor, ele enviou o seu único filho para que ele pudesse morrer por nós, pagar por todos os nossos pecados, nos dar uma anistia, nos dar um perdão por aquilo que ainda nós iríamos fazer, mas representando o levantamento desses pecados que nós, seres humanos, cometemos, e Ele é o Redentor. Você crê nisso? Amém, eu creio nisso. Eu creio fortemente nisso. E essa é a lógica da doutrina da reconciliação. O homem pode ser restaurado através da obra da graça e da misericórdia do Senhor Deus, porque Ele é santo, poderoso, Ele nos ama e vai ao encontro do homem pecador através da vida de Jesus Cristo. Isso quer dizer que o ministério da reconciliação, a doutrina da reconciliação, ela expressa exatamente isso, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ela expressa exatamente que, através da cruz, Deus nos revelou o seu amor. E através da morte de Jesus, através daquele ato, nós agora temos a condição de chegarmos até o Senhor Deus e termos acesso direto a Ele. Tem mais um slide que tem uma relação muito interessante, que inclusive nós falamos aqui há pouco, que é entre o homem e Deus, né? As duas palavras estão bem distantes uma da outra, justamente para a gente ter essa ideia, essa noção de que nós não estávamos ligados, unidos com Deus, mas existe uma setinha indicando alguma coisa, né? Em cima,
uma seta direta saindo do homem para Deus, em que significa que nós podemos ser inimigos de Deus. Você é inimigo de Deus? Você vai saber se você é inimigo ou amigo se, aí embaixo está escrito, sem Jesus. Se você não tem Jesus, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, como suficiente Salvador da sua vida, ainda você, segundo a Bíblia, é considerado inimigo de Deus. Mas logo embaixo tem uma outra seta que nos direciona, saindo do homem para Deus, e eu acho bastante interessante essas expressões visuais, porque elas vêm bem simples e vêm dizendo para a gente o que é, né, de uma forma bem resumida. E agora sim, nós temos a condição de sermos amigos de Deus, porque temos Jesus. Essa é a condição, termos Jesus como amigo. E o ponto 1 da lição, aí se você tem como acessar, você vai olhar, que o tema é a inimizade entre Deus e o homem. Logo no primeiro parágrafo, diz assim: isto quer dizer que o homem, fora de Cristo, não está reconciliado com Deus e que a inimizade entre os dois permanece. A gente não pode ficar em dúvida em relação a isso. Uma vez, numa classe de escola bíblica, a gente estava falando sobre o tema quem é uma nova criatura, aceitou Jesus, possui agora o Espírito Santo faz morada em nosso coração, em nossa vida, e é assim que acontece, a Bíblia fala sobre isso. E eu afirmei que o homem que ainda não conhece Jesus, que não aceitou, não confessou, não se arrependeu, não tem Jesus como único e suficiente Salvador, ele não tem o Espírito Santo. E quem me diz isso é a palavra. E eu repeti. E fui indagada por uma pessoa perguntando, então quer dizer que uma pessoa, mesmo que ela seja boa, uma pessoa que ela seja gente fina, como a gente usa essa expressão, ela não tem o Espírito Santo na vida dela? O que a Bíblia diz sobre isso? A pessoa ela pode ter várias qualidades, ser gente fina, ser uma pessoa legal, ser uma pessoa do bem, vamos dizer assim, mas se ela não conhece a Jesus como seu suficiente Salvador, não confessou, não tem Jesus como Senhor, não pertence a Ele, não tem o Espírito Santo. É isso que eu estou dizendo, a gente não pode ficar em dúvida, a gente não pode demonstrar essa dúvida, não há um meio termo nesse sentido. Ou nós somos amigos de Deus, ou seríamos, ou fomos, no passado, inimigos de Deus. Não tem como ficarmos em dúvida, é isso que a lição está dizendo. Nós fomos reconciliados, mas o homem fora de Cristo, ele não foi ainda reconciliado com Deus, demonstrando entre as duas partes, me lembra aquele slide anterior, a inimizade concreta deles dois. E Romanos 5,10, que foi o primeiro versículo que nós lemos, ele fala exatamente sobre isso, tá? Que ele mostra essa relação. Só há duas opções para o homem ser em relação a Deus: amigo ou inimigo. Não há outra. Ou é amigo ou é inimigo. Não é amigo em algumas situações, em outras situações se torna inimigo. Não, o ser humano é amigo ou inimigo. E aí a Bíblia traz toda esse conjunto de conhecimentos para entendermos sobre isso. Isso também me fez lembrar, estudando, uma outra história que possivelmente você conheça, já ouviu falar em algum momento, que é uma ilustração, né, uma parábola da indecisão. Fui lembrar aqui o nome no papel, indecisão, né, que é uma ilustração, tá, irmãos? É como se houvesse um grande muro bem alto, né, dividindo dois grupos. E um lado desse muro estaria Deus, Jesus, né, clamando, pedindo para que uma pessoa que está em cima do muro, que estava possivelmente indecisa para que lado seguir, e esse grupo onde estava Deus, chamando, não, vem ficar comigo, vem morar comigo, vem seguir o meu caminho. Esse grupo a qual nós pertencemos fazendo isso. Veja bem, uma ilustração, tá? E do outro lado estariam, né, Satanás, os demônios, quietos, sem chamar,
sem fazer nenhuma convocação para a pessoa que está lá em cima do muro. É claro que uma pessoa estando em cima do muro expressa uma indecisão, por isso que a parábola se chama indecisão, a pessoa que não sabe o que quer, né? Que ainda não se decidiu para que lado seguir. Conhece a Cristo, conhece a Deus, mas ainda não tomou partido, não tomou posição em seguir o caminho e ter comprometimento com Deus. E aí a parábola, essa história, conta que ele parou, a pessoa que estava em cima, olhou para os dois lados assim e perguntou para o lado onde estava Deus, Jesus, e falou assim, mas vem cá, vocês estão me chamando tanto? E por que o outro lado, onde está Satanás, eles não estão me chamando? Não estou entendendo. Aí, nesse momento, Satanás falou assim, não estamos te chamando mesmo. Pode ficar tranquilo aí, porque em cima do muro, ele me pertence. Ou seja, a indecisão, você não está nem em um lado e não está nem no outro. A indecisão não pertence a Deus. A indecisão pertence ao inimigo, a Satanás. Então, essa parábola me fez pensar exatamente sobre isso. Não há meio termo. Ou somos amigos ou somos inimigos de Deus. A Bíblia é muito clara em relação a isso, tá? E nós precisamos ter isso em mente porque amamos as pessoas que convivemos, certo? E muitos ainda não conhecem a Jesus Cristo. E elas também estão inseridas nesse grupo. Ou são amigas, ou são inimigas. Ponto número 2 da revista diz assim, então, como desfazer esta inimizade? Né? Já que existe esse cenário, o homem não é amigo se não for até Jesus, é Jesus quem liga tudo, como que nós podemos desfazer, encerrar com essa inimizade? E a lição traz uma frase muito categórica, achei ótima, que diz assim, Deus tomou a iniciativa de cessar com esta inimizade. E não é verdade? É exatamente isso. A Bíblia mostra o plano perfeito de Deus para o homem. Mesmo sendo um homem que, lembra lá do início, errou, pecou, mas Deus tomou, mais uma vez, a iniciativa de estar próximo do homem. E tenho mais um slide, bem resumido, para a gente poder ver essa relação. Perdão, antes do slide, vamos fazer a leitura da página 33, Igor? Depois a gente vê esses versículos. Na primeira coluna da página 33, diz assim, Deus tomou a iniciativa de cessar a inimizade. Ele nos propõe a paz em Jesus. Ele nos estende a mão na pessoa do seu Filho. É obra da sua graça, é ato de sua bondade. Ele tornou isso possível. A cruz é o aceno de amor de Deus. Do lado, no último parágrafo, diz assim, a ênfase do ensino neotestamentário é que o homem deve se reconciliar com Deus. Abre aspas, rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20, parte B. É o pecado que causa inimizade entre Deus e o homem. Cristo morreu para levar os nossos pecados. Não há motivo para continuarmos em inimizade. Somos chamados a sermos amigos de Deus. A linguagem de hoje, a Bíblia, traduziu de maneira feliz, 2 Coríntios 5:18, assim, abre aspas, nós já lemos esse versículo e vamos ler de novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Como dizia o antigo folheto da Cruzada Mundial de Literatura. Abre aspas de novo. Ele quer ser seu amigo. Que bênção. Sabe o que eu acho disso? Um privilégio. Vocês que estão aqui concordam comigo? É tão bom olhar para as pessoas, irmãos, e ter alguém que possa trocar contato visual. É porque vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. E é exatamente isso. Deus quer ser o meu amigo e o seu amigo. E é um privilégio isso. É uma bênção saber disso. Agora sim, o slide, eu coloquei alguns versículos que eles expressam exatamente essa lógica de amor, de perdão, de necessidade do homem tomar uma atitude
e o motivo dele. O primeiro é Colossenses 1:22, que expressa a ideia de que Deus nos fez amigos dele através da morte do seu filho. Tá? Nós lemos esse versículo também. Aí, seguindo a seta, 1 João 4,15, que diz que quem confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Aí, em amarelo diz assim, mas é necessário que o homem se reconheça pecador. Aí, lá em 1 João 1:9 diz, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Mais uma setinha que se relaciona a Romanos 3:23, um versículo bastante conhecido que diz, porque todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus, pois é o pecado que causa essa inimizade, essa separação, esse afastamento de Deus. Né? De uma forma que eu tentei condensar isso aí, é exatamente isso. Há uma lógica a ser seguida, é necessário que a gente se reconheça pecador, mesmo depois que já estejamos no caminho certo, já estejamos em comunhão com Deus, é necessário que a gente se reconheça todos os dias. Eu sou pecador, eu sou falho, sou limitado, mas, quando confesso o meu pecado, sou perdoado por Deus. Isso é bíblico e também é uma bênção, não é verdade? Então, essa é a proposta que a Bíblia nos diz. Através de Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, através do sacrifício vicário, nós temos a condição de nos aproximarmos de Deus, de sermos amigos de Deus. E eu vou pular esse ponto número 3 da revista, mas vamos pensar em outro que eu rascunhei aqui. Tá? Depois você lê. Tem uma história muito interessante no início, citando uns soldados que ficaram numa ilha durante 20 anos. Leia depois essa história, é bem curtinha, que tem um ensinamento muito bom. Mas eu gostaria de pensar aqui no seguinte ponto 3. Mediação para a reconciliação. Já que nós estamos falando de reconciliação, vimos no ponto número 1 que nós somos inimigos, fomos inimigos, e agora descobrimos como podemos tirar essa inimizade. O ponto 3, gostaria de pensar com os irmãos agora no seguinte, mediação para a reconciliação. E, mais uma vez, pensando um pouquinho no sentido das palavras, mediação, mediador, né, tem a ver com meio. Talvez algumas mães aí, assistindo, professoras, lembrem dessa palavra com bastante frequência quando estão no seu trabalho, porque quando uma criança com necessidades especiais, um jovem, um adolescente com necessidades especiais, necessita de apoio em sala de aula, não apenas contando com o auxílio do professor regular, que é um professor de toda a classe, existe a palavra que se chama mediador. Né? Essa função de um professor chamado mediador é justamente que dá o auxílio diretamente àquela criança ou adolescente que precise porque tem necessidades especiais. E aí, de acordo com a necessidade, o mediador qualificado vai fazendo a intervenção para que o aluno aprenda e receba o conteúdo. Então, esse é o significado de mediação, mediador. E a Bíblia nos apresenta esse conceito também, de mediação, mediador. E ela se refere a Jesus Cristo como o mediador para nos tornar possível essa reconciliação. A sua Bíblia está aberta? Vamos lá em Hebreus, um pouquinho mais à frente. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Hebreus 9, 15 diz assim. Amém? Achou? Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu.
Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. O que a Bíblia está querendo nos dizer, né? Cristo consegue fazer uma nova aliança, um novo acordo, porque é através dele. Deus propôs que fosse assim, e é através dele. Tem mais um versículo, um pouquinho mais à frente, que é 1 Timóteo. Deixa eu conferir aqui. Isso, um pouquinho mais atrás, né? 1 Timóteo 2, capítulo 2, vamos ler os versículos 5 e 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Diz assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Esse versículo, versículo 5, eu me lembro muito de quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, porque na casa de uma tia minha tinha um quadro com esse versículo escrito. E era numa outra versão, que não é essa da linguagem de hoje. E falava que existe um só homem, Jesus Cristo homem, que era o mediador entre Deus e os seres humanos, né? E aquilo ficava batendo na minha cabeça, latejando, que eu estava entrando para o Evangelho nessa idade, mais ou menos. E como assim, né? Fazer mediação? Porque essa palavra ainda era um pouco confusa, mas muito interessante. Ele é o meio, ele é o elo que nos liga ao soberano. Ele é o elo que nos liga a Deus. E essa versão, na linguagem de hoje, ela trouxe uma palavra que também me chamou a atenção. Versículo 5 ainda, quando ele diz assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. Aí ele dá um espacinho e fala: o ser humano Cristo Jesus. Olha que interessante. A Bíblia dá uma ênfase que Jesus Cristo, Senhor e Salvador, também foi como a mim, como a você. Um ser humano, um homem de carne e osso, com a mesma capacidade que nós temos hoje, de ir e de vir, de sentar, de levantar, de dormir, de acordar, de sentir fome, de sentir sede, né? E essa relação é fantástica. Apenas Jesus tem essa condição, apenas o Senhor Jesus é exatamente dessa forma. E quando a Bíblia expõe que foi Ele que se tornou um homem, mas é também o Senhor que nos proporciona que sejamos religados com Deus, aí a gente tem que dizer muito obrigada, Senhor Deus, por isso. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade de que nós temos de nos religarmos a Ti, através desse conceito de doutrina da reconciliação proposta no estudo, que é através da vida do Senhor Deus, esse amado Seu Filho Jesus. E preciso repetir isso, é uma bênção, é um privilégio nós entendermos isso. É um privilégio. E é dessa forma que é caracterizado o ministério da reconciliação, como, aí eu coloquei bem em letras grandes, né? A proclamação da obra expiatória do Senhor Jesus. Ou seja, Deus proporciona, aí veja bem, proporciona, não está na revista, tá? É na minha anotação. Proporciona é uma palavra de presente. Não é quer dizer que Deus proporcionou lá no passado. Isso aconteceu para algumas pessoas que já tiveram sua experiência, mas Deus ainda está disponível para proporcionar essa bênção aos seres humanos que dele queiram. E diz assim, nas minhas anotações, tá? Ou seja, Deus proporciona, através do seu Filho Jesus, o reajuntamento, a reunião, o religamento dele com a humanidade. E a mensagem da reconciliação prega exatamente isso. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? Demonstrou amor? Demonstrou amor. Demonstrou obediência? Demonstrou obediência. Mas demonstrou também que ali ele expiou, ele
foi uma representação de perdoar os pecados. Uma anistia, a gente ouve bastante esse termo dentro do nosso dia a dia. Às vezes, quando a gente recebe um carnê de IPTU, já viram isso, né? Você tem a possibilidade de anistia, quite todo o seu carnê e tenha um desconto X. É isso. Ou suspender parcelas, enfim, não sei. É exatamente isso. A doutrina da reconciliação expressa a proclamação da obra da morte de Jesus Cristo, que Deus determinou que assim fosse, que assim acontecesse. Aí, para os irmãos olharem, tá? Tem esse quadro, é o último slide, tá bom, gente? Mas eu achei muito importante colocar ele, que ele faz um paralelo entre antes da reconciliação e agora, após a reconciliação. Tá? Eu acho que eu não vou conseguir ler, mas eu tenho anotado aqui um rascunho. Ele coloca na primeira coluna assim: ruína antes da reconciliação, ruína. E após a reconciliação, salvação. E tem uma referência bíblica, tá bom? Antes da reconciliação, pecado. E após, justiça. Antes da reconciliação, morte. E após, vida eterna. Antes da reconciliação, separados por Deus, separação de Deus. E após, relacionamento com Deus. Nós temos essa possibilidade agora de nos relacionarmos diretamente com Deus através de Jesus. Antes da reconciliação, desobediência. E agora, obediência. E antes da reconciliação, morte. E agora, corpo incorruptível / vida eterna. É ou não é uma bênção? Temos que dizer isso de novo, né? Temos que falar. É uma bênção, é um amor revelado de Deus por nós. Né? Esse, se você quiser tirar uma foto, fica à vontade, tá? Porque é bom a gente ter a referência bíblica, porque, afinal de contas, nós falamos de tudo que está na palavra. Então, não são coisas da cabeça, né, que achamos interessante, mas são os conceitos bíblicos propostos. Tá? Vamos pensar em algumas aplicações. No Pensar e Agir da revista tem, e eu anotei 2, tá bom? 1. Deus tomou a iniciativa de se reaproximar do homem. E, mais uma vez, Ele quer ser nosso amigo. Para pensar nisso um pouquinho. Né? Põe um pouquinho do seu tempo refletindo sobre isso, medite sobre isso através da palavra. Ele quer ser o nosso amigo. Ele deseja ser o seu amigo aí. E você pode pensar assim, mas eu sou tão difícil, eu sou uma pessoa que peco, sou uma pessoa que não tenho facilidade de falar com Deus, sou uma pessoa que tenho mágoas, sou uma pessoa que crio confusões facilmente, tenho um temperamento forte, uma personalidade forte. Não tem essas expressões? Existem pessoas assim. Não sei se você é uma delas. As pessoas são diferentes uma das outras. E que bom por isso que são diferentes. Nós não somos todos iguais. E Deus nos fez assim, de formas diferentes, com características diferentes. Mas, mesmo assim, do jeito que você é, inclusive do jeito que você está aí agora, Ele quer ser o seu amigo. Você crê nisso? Então, fale um amém. Tá? Se você crê nisso, diga amém. Porque é isso que é o que a Bíblia nos mostra. Deus deseja ser nosso amigo. Deseja ter relacionamento conosco todos os dias, em todos os momentos. 2. É tarefa da igreja dizer ao mundo que há uma reconciliação proposta através da vida de Jesus Cristo e seu sacrifício vicário. Nós, enquanto crentes, temos essa responsabilidade. Isso também é bíblico. Lá no livro de Mateus fala sobre isso. Né? Ide, pregai a todo mundo, batizando em nome do Filho, do Espírito Santo. É exatamente isso. Enquanto indivíduos, devemos ter esse cuidado. Citei agora há pouco que todos nós temos parentes, pessoas próximas a qual amamos, em que ainda não conhecem a Jesus, e que nós somos essas pessoas responsáveis de levar
esta mensagem de reconciliação a essas pessoas. E é uma mensagem de amor. E, enquanto igreja, nós também temos essa tarefa. É uma das responsabilidades que a igreja tem. Né? E a igreja vai exercendo isso de formas distintas, de várias maneiras, a fim de que alcance o coração de alguém. É muito interessante quando a gente vê, por exemplo, a Junta de Missões trabalhando, para a gente poder lembrar, né? Seja de missões nacionais ou mundiais, mas me lembro muito de missões mundiais quando a gente vê alguns projetos sendo lançados e acontecendo. Por exemplo, uma escolinha de futebol ou a própria escolinha de basquete, que sempre aconteceu ali no nosso bairro Clube dos Engenheiros. Né? Uma forma de ser, de existir, para que pessoas sejam captadas, aprendam algo, um esporte, um conceito, estudem, mas que também devem e podem, através desse trabalho, desse projeto, serem alcançadas por Deus. Porque a igreja está trabalhando. A igreja não cessa. Pode vir a pandemia, a igreja não cessa. A gente não pode parar, porque o mundo, a vida continua acontecendo. E Jesus continua disposto, estendendo a sua mão mediadora para alcançar o coração do homem. Essa é a nossa tarefa enquanto indivíduos, mas também enquanto igreja do Senhor Jesus. Lembre-se disso. E se isso traz algum calor ao seu coração, se isso mexe com você de certa forma, e você olha para as pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho, e você não sabe como, né? Porque eu sou tímido, eu tenho dificuldade de falar, se coloque à disposição de Deus. Faça uma oração expressando para Deus o seu desejo de atuar nessa área, de trabalhar para Ele nesse sentido. Faça uma oração pedindo a Deus ajuda, porque Ele vai te mostrar como fazer, de que forma fazer. E, se necessário for, Ele vai até tirar a timidez, vai tirar as barreiras que impedem para que você atue, porque é através do Espírito Santo que nós somos impactados e Ele trabalha em nós. Eu creio nisso. E aí, tem um louvor que diz que, antigamente, né, lá, pensa no Antigo Testamento, nós tínhamos acesso a Deus, nós, no sentido da palavra de ser humano, não eu, você, porque a gente não viveu naquele tempo, certo? Mas o povo tinha acesso a Deus através da Arca da Aliança. Lembra dessa história? Uma bênção essa história também. Tudo para mim é uma bênção, né? Mas eles tinham um impedimento de chegar ao Santo dos Santos, porque havia ali um pano, um tecido, uma cortina, um véu, vamos assim dizer, que demonstrava exatamente essa separação. Ou seja, nós poderíamos, nós seres humanos, chegar até um determinado local, mas após só o sumo sacerdote, enfim. E você sabia que não existe mais essa cortina? Você sabia que não existe mais esse véu? Hoje, nós podemos chegar a Deus diretamente, porque Jesus nos dá essa condição. Jesus é o nosso mediador, como nós lemos em 1 Timóteo 2,5. E nós vamos fazer o seguinte agora. Eu pedi ajuda do Rafael, porque é da área de música, e nós vamos encerrar a lição de hoje cantando, e eu vou pedir a sua ajuda aí de casa, aquele louvor que diz assim, Jesus em tua presença, que ele fala exatamente sobre isso, né? O véu que separava já não, completou aí? Já não separa mais. É exatamente isso que acontece. Então, vamos fazer isso? Vocês que estão aqui também, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Som. Pessoal do vocal, Aline, ajuda também. Jesus, em tua presença, reunimos
ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Agora nós temos essa chance, essa oportunidade de sermos amigos do nosso amado Deus, que é santo, através da vida do nosso Redentor Jesus, porque nós somos pecadores e por nós próprios não temos essa condição. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Apenas por nossa existência, a gente não consegue nada, a gente não faz nada, porque nele tudo subsiste. Colossenses fala sobre isso. E é para ele, por ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E é por isso que nós reconhecemos que agora nós temos acesso ao Pai. Aline, por favor. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede, por essa manhã maravilhosa. Obrigada, Senhor, por podermos começar o dia em Tua presença, Senhor, aprendendo, Senhor, da Tua palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que foi exposto aqui, Senhor, por tudo que nós aprendemos, Deus. Que possa, Senhor, estar guardado em nosso coração e que possamos, Senhor, colocar em prática. Nos dê, Senhor, ousadia, Senhor, para anunciar essa boa nova. Que o Senhor quer ser nosso amigo, o Senhor quer se relacionar conosco, Pai. Nos ajude, Senhor, a falar isso, Senhor, a tantas pessoas que ainda não te conhecem, que ainda não têm um relacionamento contigo. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe durante esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, daqui a pouco, nós retornamos com o nosso culto. Continue aí conosco. Vai beber uma água, fazer um lanche, mas retorne. 10h30 estamos de volta.